Parte 2, que aí são a partir de 70, tem umas outras regrinhas, né? Muda um pouquinho a somatória, né? Dos números. Vamos ver primeiro as dezenas. Voilà les dizaines. Écoutez. Écoutez les dizaines, la deuxième partie, a segunda parte. 70, 80, 90, 100, Gente, ser sincera com vocês, não aconselho. Para de pensar assim, para de fazer conta. Não faça conta. Eu sei que quando você olha isso aqui, você fala assim, mas professor, isso aqui não é. Não, nem só. Não pensa. Gente, por que a criança fala rápido, aprende rápido uma língua? Porque ela não pensa. Quem falou para uma criança assim que a junção do número 8 com 0 dá o som 80 em português? A criança falou, por que 80? A criança aceita. 5 com 0 dá 50. Aceita. Esse é o nome do número. Por que o número 7 em alemão é sieben? Por quê? Por que em espanhol ocho? É o nome. Esse é o nome do número. Então, gente, parem de fazer contas. Parem de, porque francês fazer conta. Esquece. Para que complicar? Simplifica. Aceita que o nome do número 70 é 70. Não façam contas. Esse é o som. Gravem o som. Esquece o significado. Não façam contas porque é pior. Confunde, tá bom? Segue o conselho aqui da professora que é o que vai ajudar vocês. Então, grava aí. 70 é 70. 80, 80. 80. Não pensa que significa outra coisa. Não, o som, grava o som. O som 80 é 80. Como uma criança que ouviu pela primeira vez. Como que fala 80? 80. Tá bom, aceita. Aceita que dá menos, tá bom? Certo? 90, 90. Esse é o som, não façam contas. Então, por isso que a gente vai treinar o que agora com vocês. Deixa eu pegar aqui para facilitar. Nós vamos fazer a mesma coisa, a gente vai juntar as palavras euro, dollar e homme. Vamos treinar agora a pronúncia, né? A liaison phonétique. Vamos começar com 70, né? Eu vou dizer 70 euros. 70 euros. Lembra? 70. Eu não tá vendo que a pronúncia quase eu não escuto 60. 70, não, 70. Não escuto o T. 70. Esse é o som. 70. Então, quando eu vou juntar só o X com a vogal. 70 euros. Com a consoante, lembra? Não pronuncio a última sílaba. Então, 70 dollars. 70 dollars. E com H mudo, 70 hommes. 70 hommes. Entenderam? Perceberam como que funciona? Então, cuidado, gravem o som. Vamos treinar agora com 80? Só que o 80, pega papel e caneta, pega um post-it e coloca esse também para que vocês memorizem. Porque lembra que a palavra 20 em francês, 20, eu não pronunciava o T, mas quando tinha vogal eu falava 20 euros, eu juntava. Agora com 80, eu não pronuncio jamais esse T. Nunca, mesmo perto de vogal. Então não vai ser, eu falava 20 euros, agora 80 euros. Certo? De novo, o 20 era 20 euros, mais o 80, 80 euros. Sem pronunciar o T. Essa é a exceção, por isso que eu marquei aqui para vocês memorizarem essa importância. Isso aqui é bem diferente, tá bom? 80 euros, 80 dollars, 80 hommes. Não pronuncio, não dá para fazer a liaison com 80. Essa é a diferença. 80. Não esquece o R do 4, que é raspando aqui a garganta. E esse 20, que é sorrindozinho assim, ó. 20. 80 euros. 80 dollars. 80 hommes. Certo? Com 90,
Vamos com 90. A pronúncia 80. Lembra, eu não falava o finalzinho. Agora eu só vou falar o X. O som de Z. 90 euros. 90 euros. 90 euros. 90 dólares. 90 dólares. Lembra da regra? Os números em francês, a consoante final não são pronunciadas se tiver uma outra consoante, exceto o 9. E agora vocês viram o 80, que também não. Certo? São os dois que não são pronunciados. O resto, eu nunca me pronuncio se tiver uma outra consoante. Se tiver vogal, eu posso fazer a junção. Então, 90 euros, 90 dólares e 90 homens. 90 homens. 90 homens. Perceberam a pronúncia? Esse é o número 90. Então, grave o som do 90. Não façam conta, gente. 90 é 90. 90 homens. 90 homens. 90 problemas. 90 problemas. 90 pessoas. 90 pessoas. 90. Esse é o número. Grava o número, o som do número. E esquece a matemática. Para o conselho, que vai ser muito bom. Certo? E vamos para o último, que 100, como seria 100 em francês, eu pronuncio som, não falaria o T, som, mas com a vogal, sim, eu falo. 100 euros. Esse som eu posso ser, é um nasalzinho mais para cima, meio, é diferente do 20. 20 eu faço uma nasal meio sorrindo, assim, ó, 20. Esse aqui eu faço uma nasal parecido com o nosso português, som. Então, 100 euros. 100 euros. 100 dólares. Ele segue a regra, certo? Consoante perto de consoante, eu apago a consoante do número. 100 dólares. E vogal, centum. Centum, 100 homens. Centum. Perceberam? Viram, gente, como é importante? Como que é a pronúncia dos números em francês? Pareceu complicado, mas assim, vamos treinar uma coisa importante, que os meus alunos sempre falam, professora, eu tenho muita dificuldade nessa segunda parte dos números. A diferença dos números de 70 a 80 é muito difícil. Então, gente, memorize uma coisa importantíssima. Os números, é só você pegar um número, por exemplo, 40, 40, mas o 7 vai dar 47, certo? O que acontece com 70, não pronunciou T, né? E o 90. Olha, 70. Depois de 10 vem o que, gente? Depois de 10 vem? Depois de 10 vem? 11. Isso mesmo. Então, 70 e 90, memoriza que a sequência não é 1, 2, 3, mas é 11, 12, 13. Por isso que eu falo para vocês lá no começo a importância de saber de cor os números de 1 a 19. Porque de 1 a 9, na primeira parte dos números, que é o número até 60, a partir dos 70, mas só o 70 e o 90, porque é 70, 90, aí vocês vão perceber, ó, começa com 10. Então a sequência é 11 a 19. Essa é a sequência. Sendo assim, por exemplo, o que eu vou acontecer? Eu vou juntar, por exemplo, 71. Como que é 70? O número 71 é 70. Então, eu vou trocar o 10 e vou colocar o próximo. Depois de 10 é 11. Então, eu vou dizer 71. 71. Atenção, gente, atenção com essa questão muito importante aqui do 71. Primeiro, porque eu troco o 10 por 11 e vou trocando, certo? Eu não vou acrescentando, eu vou trocando 10 por 11. E aqui, até o 71, é a única vez que eu vou conseguir usar o E, a preposição E com os números. Certo? Então, do 21 até o 71, eu coloco a preposição E. Depois, de 80 para frente, não preciso mais do E, mesmo com o número 1. Não preciso. Então, com o número 1 ou 11, eu vou colocar o E até o 71. Certo? Então, isso aqui marque aí, bem importante, para vocês não esquecerem.
E aí, e o próximo, 72, lembra? Assim como o 62, era só pegar o 60 e colocar o número 2, 62. Então, no caso 72, eu vou pegar o 72, eu vou pegar o 60 e aí a sequência do 12. 72. E vai indo. 73, 74. Lembra que eu não pronuncio o finalzinho, não é 74. 74, 75, 76, 77, 78, 79. Deu para perceber? Então é assim que quem não estudou, nunca tinha visto os números antes, agora eu tô sabendo. Para quem já tinha visto, tinha estudado, sabia que era complicado, veja só a questão da fonética, a gente não pronuncia o T final, para facilitar para vocês. Então, em vez de falar 74, eu não vou dizer 64, 74, mas eu vou dizer 74. Esse finalzinho se conta. Gente, eu sei que é complicado, eu sei que é um número difícil, então algumas pessoas dizem, professora, me dá uma técnica, como que eu faço para memorizar 60, 60, é muito complicado. Então, gente, a dica que eu dou é, pensa assim, como que eu falo 60? 60 em francês, a gente pronuncia 60, não fala o finalzinho, né? 60. E 70, eu pronuncio 70. Não façam conta, simplesmente grava. Esse é o som. 60, 70. É a primeira coisa que eu ajudo vocês a gravar, a pronúncia, a entender melhor a diferença. Outra coisa é assim, lembrando que 60, ele pede os números de 1 a 9. A gente fala que é a unidade. Se depois de 60 eu escutar a unidade, eu tô na casa dos 60. Já o 70, já começa com 10, então ele pede a dezena. Ele já pede a casa das dezenas, do 11 a 19. Então é diferente do português. Português, por exemplo, alguém está falando um número, qual que é o seu número de telefone, o seu número de passaporte? É 60. A pessoa fala assim, é 60. Ela demora um pouquinho para falar, você já escreve 60 e espera o que ela vai falar, né? 67. Aí você escreve, não, né, é 70, aí você já escreve 70, e a pessoa tá pensando, mas você já escreve o 7, porque você sabe que é 70. E no caso do francês? No caso do francês não dá. Se a pessoa falar 60, você tem que esperar. Então a dica que eu dou é essa, espera. Se você escutou 60, não fica atenta no começo, fica atento no final. 60 o quê? 63. 3, 1, 2, 3 é numeral. Então, se eu escutei 3 depois do 60, então estou na casa dos 60. É 63. Agora, se eu escutar 75, 75, 11, 12, 13, 15, estou na casa das dezenas. Então, eu estou falando 70. 75, 75. Então, escuta o que vem depois. Por isso, veja se vocês entendem melhor aqui, 61. 61, lembrando, né, do enchaînement, até o 71 a gente coloca a preposição e, certo? Até o 71, né, depois do 80 não coloca mais, mas então você fala 61, eu escutei uma unidade, então é 61. Se eu escutasse 71, dezena, é a casa dos 70, 71. Certo? Outro exemplo também, 62. Depois do 60, que aí eu não falo mais o E. Olha a diferença. 60, eu pronuncio, 60, aqui fica uma sílaba só. 61, 71, 61, 71. Agora, 62, eu não falo a última sílaba. 62. Então, 2 é unidade. Então, estou no caso dos 60. Agora, 72. Eu escutei 72. 12 é dezena, então estou na casa dos 70. Eu só tenho que saber que é 60. 60 está entre 60 e 70. Grava isso. 60, 60 e 70. Certo?
Mesma coisa, um número que as pessoas confundem bastante, que é esse aqui, ó, 67. 67, por causa do som do S, ó, muito som do S, semelhante, nos confunde muito. 67. Eu escutei 7, é dezena, é unidade, perdão? Então é casa dos 60, 67. O que acontece com 77? 77. Olha o número 17. 17. 67. 67. Você quase não escuta o T. Então, olha a diferença, gente. As pessoas confundem 67 com 67. Aí, professor, é muito sutil. Presta atenção na sílaba. 67, 3 sílabas. 67, 67. 67, 4 sílabas, 77. 67, 67. 67, 67. Quando se travar, a dica é essa. Sentiu dúvida? Deu uma travadinha? É porque tá falando diz. Tá falando diz. Então, aí você pronuncia. Aí é a casa dos 70. Então, entendendo, gente, as dicas da pronúncia francesa, dos números? Então, vamos lá. Essa é a dica dos 70 e dos 60. Mesma coisa vai acontecer, gente, com a dica do 80, que em francês é 80. E lembrando que o vão não pronuncia nunca o T, mesmo com vogal. Nunca. 80. E o 90, 90. 90. Gente, sem ponta. Só grava o som. O som. 80. Mesma dica que eu dou para o outro, para de vocês, certo? 80 seguido de numeral, de um número, de uma unidade, é casa do 80. 80 seguido de uma dezena, 11, 12, 13, é uma casa dos 90. Mesma regra, certo? Então, 81. Depois do 80 eu escutei 1, então 81. 91, eu escutei em dezena, é 91. Perceberam, gente? E lembrando que o E, lembra? O E vai só até 71, que fica 61, e o 71 fica 71. A partir do 80 não existe mais o E. Aí então você coloca só o tiver, que é o tracinho. Perceberam? Vamos ver outro exemplo. 82. 82. 82. 92. Se depois do 80 for uma dezena, então só pode ser a casa dos 90. Ou esse daqui que muita gente confunde por causa do som muito 4, né? Então, 84. 84. Eu escutei 4 no final, estou na casa dos 80. Eu só tenho que gravar que 80 é 80, certo? Para não confundir com 40 e nem com 4. 80. Escuta, memoriza o som. 80. Então, na casa do 80 e 90. 84, 84. Agora, 94, 94. Certo, gente? Então, assim, espero que com essas dicas tenham ajudado vocês a pronunciarem e entender melhor os números em francês. Só para fechar, né, já para não falar bem rapidinho na questão da centaine, les centaines em francês, a questão de pronunciação, estou lembrando que o número 100, você não pronuncia a letra T, né? 100. Como que eu faria os outros números? É só acrescentar, colocar um número antes. Por exemplo, o número 200. E segue a mesma regra da fonética. Você já não pronunciava o X, né? Não pronuncia 200. Muda o número, quer colocar o número... lembrando, né? 200 tem que ser 2... Tem que colocar o S, né? 200, mas o S em francês também não é pronunciado, é verdade. Muda o número para 8, por exemplo. 800. Lembra que eu não pronuncio o T. 800. Então, ficaria 800. Se eu quiser também, eu posso colocar um numeral depois. 801. 801. Aqui, nesse caso, eu não posso fazer a junção. 801. Vai dar o som 801. Também eu posso mudar tudo, né? Mudar os dois, eu vou dizer 639. 600, lembra? Ó, não tem uma consoante depois do número, então eu não pronuncio a consoante do número. 639 e não 30. Né? Tenta comer esse T, certo? 639. Certo, gente? Então, esses são os números em francês.
Espero que vocês tenham aprendido. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, manda mensagem para a professora aqui, que a professora teria um imenso prazer de explicar a dúvida para vocês. Quer treinar agora o seu númerozinho, quer memorizar, trabalhar melhor com isso? Eu vou deixar um link para você aí na descrição aqui desse site. Eu amo demais de paixão esse site. É o Lexique.fle. É um site que você pode baixar ou fazer exercícios online de vocabulário. Quer ver? Vamos entrar nele? Ele é muito gostoso, tem exercício de tudo que é tipo, vocês vão treinar bastante a questão dos exercícios, questão de vocabulário, a questão de todo tipo de exercício. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui como é que ele é super legal no site. Você pode ter exercício de vocabulário de família. Aí aqui, ó, o que eu aconselho vocês? Baixem, ou vocês fazem online, né, Le Cours en ligne, ou vocês podem baixar o aplicativo, né, para fazer em casa. É bem, na verdade, é bem levinho. Não dá para baixar, você baixa aqui o exercício de fazer Le Chiffre. Além desse daqui, aconselho lá embaixo a baixar esse exercício. Opa, aqui, ó, jogos, o joguinho do Le Chiffre. É muito legal esse aqui. Tudo bem que é para criança, né? Jeu pour les enfants, mas tem muita atividade para treinar o som. Que som você ouviu? Brincar com os números. Isso ajuda muito para quem tem dificuldade em gravar os números em francês. Certo, gente? Bom, essa é a classe de francês, essa é a classe dos números que eu queria deixar para vocês. Espero que tenha ajudado muito, tirar todas as dúvidas de vocês em relação aos números. Desculpa se eu falo muito rápido, a professora fala assim mesmo. Mas foi um prazer ajudar vocês. Espero que tenha tirado todas as dúvidas com respeito à pronúncia, a questão da liaison, do enchaînement do nom en français. D'accord? Então foi um grande prazer, um gros bisou e à la prochaine classe de prononciation française. Au revoir!